Estamos tranquilos? Tranquilo. Tá, então, assim que vocês puderem fazer isso, tentem fazer para a gente, quanto antes, melhor. Ou seja, dia 8 é a data limite, dia 8 é o último dia, mas se vocês puderem entregar isso antes, ou já iniciar uma discussão conosco antes, para poder escolher o projeto, ia ser joia. Só para lembrar vocês, né? Esse projeto que nós estamos falando, ele vai ser a forma pela qual nós vamos avaliar, né? Todo mundo mais ou menos lembrado disso, né? Sim, professor. Legal, cara. Então, assim, se você dá uma olhada aí, a ideia vai ser mais ou menos essa, ou seja, vocês vão ter que fazer uma apresentação do problema, depois vocês vão fazer a apresentação do problema, depois vão fazer a parte prática, ou seja, efetivamente executar e fazer isso na frente dos colegas, depois fazer uma discussão para fechamento, e essas aqui são as notas que vão ser dadas em cada uma dessas partes. Estamos tranquilo? Tranquilo, né? Ó, o Luciano está aí. E aí, filhão? E aí, professor, tudo bem? Bom, meu filho. Tudo bom. Meu filho estudando. Tem que avisar, né? Porque a raríssima chance que você tem de dar aula para o seu próprio filho dentro de uma universidade. Ainda mais fazendo biologia, né? Aí complica. Não, eu vou até falar assim, porque seus colegas têm que ouvir isso, mas o Luciano me fala que ele é o melhor aluno da engenharia de controle, né? Então, assim, eu não sei se é verdade ou não. Menino é bom mesmo. Ah, Danilo, Danilo tentando realmente ajudar o colega, tá certo, tá perfeito. Ou agradar o professor, né? Ou agradar o professor, talvez seja isso também. Ô, gente, eu acho que a gente já pode começar, né? Vamos dar início, que nós temos um bocado de coisa para fazer hoje. Então vamos lá, essa é a nossa primeira aula realmente. A outra aula foi uma aula introdutória, mas essa é a nossa primeira aula. E nós vamos começar nessa aula dentro da área de neuro. Mais especificamente, a gente podia ter escolhido qualquer outro lugar para começar a falar sobre processos biológicos. Poderia falar sobre um processo de como é que você filtra seu sangue, um processo de como é que você faz troca gasosa no pulmão, um processo de como é que você faz controles humorais, né, hormônios, etc. O coração, podemos escolher como é que você faz para controlar fluxo sanguíneo através de uma rede de vasos, que é estupidamente mais complicada do que a rede de esgoto, por exemplo, de São Paulo. Só para ter uma ideia da complexidade que é isso. E vários desses sistemas são sistemas de controle altamente complexos. Você imagina a rede de água da Copasa, por exemplo, de Belo Horizonte. Entenda, se eu abrir muito a torneira de algum lugar, eu não posso deixar a pressão baixar em outro lugar e faltar água em outro bairro. Ou seja, eu tenho que manter um sistema de controle que mantenha a pressão em todos os bairros para que a utilização de água num bairro não atrapalhe o outro. Você já imaginou quão complexo não deve ser isso em um sistema que tem muito mais quilômetros de vasos do que tem em Belo Horizonte, que seria o seu sistema vascular, por exemplo, cardíaco? Pois é, nós vamos falar sobre todas essas coisas, mas eu queria começar agora com essa parte de neuro. E eu estou querendo começar com essa parte de neuro, só para lembrar a aula anterior, né? Nós falamos sobre sistemas complexos, e sobre o que é a característica de um processo separado de um processo sistema. O sistema teria elementos, cada um dos elementos conectados com outros elementos maiores ou menores, e a gente estudaria como é que esses elementos fazem as conexões e transferem informações de um ponto para outro. E nós diferenciamos isso de um processo biológico como uma cadeia de dominós de coisas que são atividade 1, atividade 2, atividade 3, em sequência, para poder executar uma função. Perfeito. Dentro dessa ideia, talvez um lugar bom para começar seja, vamos começar pela entrada do sistema. Então, a entrada do sistema o meu cérebro, de alguma forma, tem que conseguir jogar para dentro dele temperatura, senão eu não saberia que está quente ou frio. Ele deveria, de alguma forma, jogar para dentro dele luz, onda eletromagnética. Então, eu tenho que ter alguma forma de transdução. Eu tenho que traduzir estímulos físicos, né? Então, estímulos que na verdade, são amostras do mundo que me cerca, né? Do mundo que me cerca,
Eu tenho que conseguir julgar isso para dentro de alguma coisa que meu cérebro é capaz de entender, que a biologia é capaz de entender. Então, uma das coisas é como é que faz isso, como é que essa entrada é feita. Eu acho que talvez valesse a pena a gente pegar e tentar ver todos os elementos que tem nesse aparelhinho, nesse dispositivo que faz a transdução de um estímulo físico para um estímulo que o neurônio, que a célula é capaz de entender, ou que a biologia é capaz de entender. E quando a gente for andando, depois nós nos preocupamos em como é que ele transmite esse estímulo para alguma distância, como é que ele junta estímulos que vêm de uma área com outra área. Nós vamos tornando o sistema crescentemente mais complexo a partir daí. Mas talvez um bom ponto de partida seja a entrada, né? Então, nessa hora, a entrada aqui tem 1 milhão de tipos de transdutores diferentes. Se você der uma olhada nas células ou os neurônios que são responsáveis por transduzir a sua visão, eles literalmente convertem ondas eletromagnéticas em alguma coisa que o neurônio é capaz de entender. Nós vamos tentar explicar como que isso acontece. E aqui tem um exemplo de como é que é a cara dessa estrutura tridimensional de um neurônio. E aqui embaixo aqui, ó, tem um cérebro, mostrando que o seu cérebro tem da ordem de 10 a 100 bilhões dessas estruturas, conectadas de tal jeito que uma dessas estruturas pode conectar ou receber conexões de até 10 mil outras. O número dessas conexões, se você realmente olhar isso em termos matemáticos, vai dar, sei lá, 10 bilhões ou 100 bilhões elevado a 10 mil. Puxa, não tem, provavelmente no universo conhecido não tem esse número de partículas, você não tem esse número de átomos no universo conhecido. Então, assim, as possibilidades aqui são enormes. A geometria do processo, será que ela faz alguma diferença? O jeito que as conexões fazem. Como é que eu posso representar essa estrutura altamente complexa com elementos? E quais são os elementos que seriam suficientes para entender essa estrutura? E quais elementos eu falo? Isso aqui faz parte, mas não é tão importante, ele não tem um papel tão importante para eu entender como é que o negócio funciona. Então, na verdade, nós vamos começar com os transdutores. Esse aqui transforma onda eletromagnética, por exemplo, em alguma coisa que o neurônio é capaz de entender. Esse aqui transforma pressão sonora, variações da pressão atmosférica em alguma coisa que você é capaz de entender. Isso aqui é som. Esse cara aqui, ó, pega uma partícula por bilhão que tem flutuando no ar e consegue transportar em alguma coisa. Esse aqui transforma gostos em coisas. Esse aqui é de dor. Olha que interessante, uma coisa que talvez vocês assim, não seja muito óbvio, né? Mas até mesmo coisas como dor, eu tenho transdutores para ela. Se você é uma pessoa que nasceu sem esses caras aqui, você não sente dor. É interessante isso. E tem casos na literatura de pessoas que a criança aparece com o braço quebrado 500 vezes na unidade de emergência, aí eles vão ver esses transdutores que são responsáveis por transduzir dor, esse cara não tem. E como ele não... Pode falar. Não, perdão, não, só para comentar que é esse caso que a gente vê no Faustão, National Geographic, esse pessoal que pisa em fogo, deita em prego, exatamente casos assim, né? E é mais interessante notar que o contrário pode acontecer também. Existem pessoas que têm esse sistema em ganho exacerbado. E o que acontece com essas pessoas? Eles podem tomar um banho quentinho e eles vão sentir uma dor absurda. Mas é interessante notar que nesse caso, a dor não é psicológica. Eles vão ter um processo inflamatório seríssimo porque tomou um banho quentinho, entendeu? Claro, Então, não. Na verdade, nós vamos ver que o que nós estamos chamando de psicológico, nós vamos tentar vender isso como uma propriedade emergente de um sistema complexo que é o cérebro. Em outras palavras, psicologia, ela é basicamente o funcionamento do cérebro. Ela se expressa com o funcionamento do cérebro. Perfeito. Olha que interessante. Se eu fosse capaz de ativar esses receptores, que é o que eu acho que o Felipe acabou de falar agora, professor Felipe, se eu sou capaz de ativar esses receptores, e ativando esses receptores, você conseguiria distinguir a diferença entre ele ser ativado pela natureza ou ser ativado por esse processo artificial que eu estou gerando? A resposta é não. A resposta é não, e significa que se eu fosse capaz de enfiar um fiozinho dentro de cada um desses receptores e ativar eles na minha escolha, eu poderia fazer você ouvir o que eu quisesse, ver o que eu quisesse. Então, assim, vamos dar 2 exemplos. Um cara que, por exemplo, tem esses receptores ativados, ou a área do cérebro que recebe a informação desses receptores ativados, ele pode ouvir vozes. É um esquizofrênico, por exemplo. Aí você fala, isso é do psicológico dele. Não, velho.
A área do cérebro dele é ativada do mesmo jeito que a sua área é ativada quando alguém está conversando com você. Então, ele não tem como distinguir que aquilo não é real. A outra parte interessante é, se eu tenho um receptor gustativo, então imagina que eu tenho um receptor gustativo desse aqui, ó, que ele recebe informação de temperatura também. Será que eu consigo ativar esse receptor, não com temperatura, mas com alguma substância química? Ó, se eu ativar ele com uma substância química, eu vou achar que aquele gosto é frio. É o Halls. O mentol faz isso. Do mesmo jeito que a capsaicina, por exemplo, ativa esses receptores, que a gente chama de TRPV1 ou TRPV, ela ativa esses receptores e eu acho que a pimenta é quente. Entenda bem, cara. Quando você come pimenta, se você botar um termômetro na boca, a temperatura não eleva, não. Mas a sensação que você tem é de que tem alguma coisa pegando fogo. E a razão é, ela age sobre o receptor que, em outros momentos, mandaria essa informação. Então, só para você ter uma ideia, a informação que entra, por exemplo, de dor do seu braço aqui, ó, ela vai para um lugar no cérebro que é o mesmo lugar que vem a informação de receptores de dor que estão no seu coração, ao redor do coração. Isso significa que se o coração é ativado, ou a dor no coração é ativada, você acha que está sentindo dor no braço. A gente chama isso de uma dor referida. É uma coisa impressionante. Tem gente que sente dor em um pedaço do braço que foi cortado fora. A gente chama de dor fantasma. Aí você fala, mas como que isso pode? A informação neural que levaria a informação até o cérebro, ela manda informação, ou continua recebendo informação lá em cima. E tem jeitos diferentes, né? Ela pode receber isso por meio de neuromas, né, que realmente estão no coto proximal do braço que foi amputado, que passou em cima de um trem de ferro, ou sei lá, um trem de ferro passou no seu braço. Ou ela poderia receber essa informação porque os neurônios que representam isso no cérebro estão ativando sozinho. Mas o fato é que você não tem como distinguir que uma coisa é real ou não. Logo, assim, se eu pudesse estimular cada um dos receptores individualmente, eu poderia fazer você ver o que eu quisesse, ouvir o que eu quisesse, sentir o que eu quisesse. Então, na verdade, olha que coisa interessante, eu poderia dizer, vocês não estão assentados aí me ouvindo, vocês estão em coma no planeta Zork. E lá no planeta Zork, nós enfiamos um fiozinho dentro de cada um desses neurônios e geramos esse universo virtual tipo Matrix, né? Que você acha que está me ouvindo aqui, mas não está. Não tem nenhuma onda de pressão sonora chegando no seu ouvido. E essa cadeira que você acha que você está sentando não existe. E esse ar que você acha que está respirando também não existe. É tudo feito por computador. Nós estamos tudo gerando e fazendo estimulações de receptores específicos. Então, vamos dar uma olhada em como é que esses receptores, como é que essa mágica acontece. Bom, basicamente, nós vamos ver hoje qual é o processo biológico na transdução de sinais, ou seja, como é que eu poderia explicar a transdução de um sinal físico em um sinal biológico e que raios é esse sinal biológico? Quais são os elementos desse sistema? Quais são as variáveis desse sistema e seus respectivos estados? Ou seja, quais são os estados do sistema? Será que eu posso falar que tem um estado ativado, muito ativado, pouco ativado? Esse é um estado do sistema. Quais são os elementos? Proteínas, seja lá o que compõe a membrana dessa célula, quais são os elementos desse sistema? E depois nós vamos tentar falar como é que nós podemos modelar esse sistema. Ou seja, tem algum conjunto de equações, alguma coisa que a gente poderia usar para mostrar como é que isso funciona? E depois eu vou falar realmente sobre a proposta que ganhou, já tem mais de 100 anos que ganhou a ideia de como é que é a melhor forma de modelar isso, por exemplo, que é essa proposta do Hodgkin Huxley. Isso aqui é falando para engenharia, mas se eu fosse falar para medicina, eu falaria que eu estou dando uma aula sobre difusão simples, membranas semipermeáveis, equilíbrio eletroquímico, equilíbrio Gibbs-Donan, potencial de repouso, propagação eletrotônica do potencial elétrico, potencial de ação, propagação de sinal por longa distância. Eu mudaria as palavras, mas eu espero que vocês entendam que eu estaria falando sobre o mesmo assunto. Então, vamos lá. Vamos começar por onde? Eu acho que um bom ponto de partida aqui é falar sobre o neurônio. Eu vou falar sobre o que é esse cara e depois eu vou abrir o microfone para vocês, porque eu gostaria que vocês me fizessem pergunta do que você acha que é importante saber sobre ele. Mas uma característica, quando nós olhamos, essas unidades são as unidades... Então, essa aqui é um exemplo de um neurônio. Ele não é exatamente um neurônio que é um neurônio desses receptores, mas ele tem muitos dos elementos que fazem parte desses neurônios receptores.
Então, eu botei essa imagem aqui só porque ela é uma imagem bonitinha e vai dar para a gente poder falar algum desses elementos. O primeiro elemento que eu acho que é importante a gente notar esse cara aqui na verdade, uma coisa que tem uma membrana pelo lado de fora e ele é oco do lado de dentro. Então, o meio interno desse cara aqui é como se fosse uma esfera coberta por uma membraninha, onde o lado de dentro dele está separado do lado de fora dele. Isso é uma coisa que a gente sabe há bastante tempo. Isso é uma coisa que a gente sabe, assim, desde o início do século XX, a gente já sabia isso. Vai ser interessante eu falar que tem algumas coisas que eu vou falar assim, a gente sabe como é que eles se comunicavam? Não, cara, até 1950 a gente tinha pouca ideia de como é que esse negócio funcionava direito. Mas as substâncias químicas? Não, cara, até 1970 a gente ainda estava debatendo um bocado dessas coisas. Tem várias dessas coisas que são muito recentes, quando comparadas a outras coisas, por exemplo, da física ou da matemática, que provavelmente a gente falaria que a gente já estaria com a cinemática quase que resolvida em 1600, no final de 1600, início de 1700, com Newton, né? Mas nesse caso aqui, muitas dessas coisas são razoavelmente recentes. A membrana que cobre isso, ela é uma membrana espetacular, porque ela é muito fina. Essa membrana deve ter da ordem de 5 a 6 nanômetros de espessura. E ela cobre uma área que é uma esfera que pode chegar até 100 micrômetros. Se você fizer a regra de proporção de 100 nanômetros para 6 nanômetros para 100 micrômetros, vocês vão ver que isso é quase que enrolar o mineirão numa cartolina. Isso é uma coisa muito louca de proporção, ou seja, sei lá, é um pedaço de papelão enrolando o mineirão. E esse negócio é altamente estável. Essa membrana é difícil de quebrar, ela não rompe com facilidade. E mais ainda, ela não deixa que o que está fora entrar para o que está dentro. Vocês vão ver que vão ter forças enormes atuando para tentar empurrar coisas para dentro. E forças enormes atuando para tentar empurrar coisas para fora. E lá dentro, ela tem tudo que ela precisa para ser feliz. Aqui dentro tem uma fábrica de duplicar moléculas. Todas as moléculas que ela precisa, ela duplica elas. Mais particularmente, uma fábrica de fazer proteína. Nós vamos já falar sobre esse tipo específico de molécula, mas ele tem uma fábrica que faz isso. E ele pode fabricar as coisas que ele precisa. Parte mais interessante, ela pode regular se ela quer fabricar mais de um troço ou menos de um troço. Então, essa membrana separa uma unidade funcional. É isso que eu queria meio que vender, essa ideia de que essa membrana separa uma unidade funcional que nós vamos tentar transformar isso num sistema que nós vamos tentar compreender. Nós vamos olhar para o neurônio como um sistema fechado. E vamos tentar compreender. Pode falar. Eu só queria complementar aqui que essa definição toda que você está trazendo não é exclusiva de neurônios, tá, gente? Na verdade, essa compartimentalização que o Márcio cita é o princípio básico da vida na Terra, né? A definição mais elegante que existe de vida não é bioquímica nem biológica, ela é uma definição física. É qualquer sistema que diminui a sua entropia, aumentando a entropia externa. Essa definição de Schrödinger, né? E isso começa a acontecer quando você começa a fechar, você tem um meio interno que você tem, né, reações químicas que mantêm esse meio organizado, mas em troca disso você desorganiza o meio externo, você consome energia, você, né, desorganiza aquele meio ali fora, tá certo? Perfeito. E é isso que eu queria comentar aqui. Não, excelente, excelente. Piadinha infame aqui, entropia já não é o que era antes, né? Já não é mais o que era antes. Essa piadinha infame, ela é o seguinte, ela só está indo para a direção errada quando a gente fala de vida. É uma coisa interessante esse negócio. Mas, beleza, obrigado. Vamos aqui agora. Esse aqui é o tamanho médio do neurônio. Esses axônios, então, ela tem esse corpo neural aqui que a gente chama de soma. Só começar a dar nome aos bois, só para a gente poder falar o que... Assim, quando eu falar sobre o soma, você sabe o que a gente está falando. Ela tem lugares que são bem característicos de entrada do sinal. E elas são arborizações, é um monte de... parece galhos de uma árvore que se abrem e que a gente chama esse negócio de dendritos. Essas são lugares onde essas informações entram. Tem alguns desses lugares que a informação sai por ela e caminha por longas distâncias. Só para dar uma ideia, ela caminha algumas vezes por 1,5 metro, 1,5 metro. Pô, gente, um negócio que tem 100 micrômetros de diâmetro, caminhar por 1,5 metro, se o neurônio fosse o tamanho de um carro, ele mandaria uma projeção para o Ceará.
Então, assim, é só para ter uma ideia que ele manda comunicações por distâncias proporcionais razoavelmente grandes. E quando eu digo que esse negócio acontece no corpo humano, né? Só para deixar claro e absolutamente claro o que eu estou falando, se um neurônio desse que está, o receptor está na ponta do meu dedo, ele manda uma projeção que caminha por aqui, vem cá por trás e entra na medula espinhal. Se você pegar o tamanho, a distância entre isso e até lá, ele vai entrar o que a gente chama pelo corno dorsal, né? Uma lei que a gente chama lei de Bell-Mengevi para entrada e saída de informação na medula, mas ele vai entrar por aqui. Você vê que esse negócio aqui tem mais de metro. Tem mais de metro de tamanho de axônio. Então, é impressionante como é que as relações de tamanho, né, proporcionais são feitas. E esse neurônio, esse axônio, diâmetros ultra pequenos. Se você der uma olhada no diâmetro dele, ele tem algumas vezes menores do que 1 micrômetro. Mas está em torno de 1 micrômetro o diâmetro dele. Então, beleza. Vamos ver o que mais que a gente pode falar dele. Esse aqui eu estou mostrando a membrana dele, e se você der uma olhada, a membrana dele é altamente estável por uma característica química. A característica química da estabilidade, estou só explicando os elementos, tá, gente? Para a gente poder colocar. Mas uma característica química da excitabilidade dele, da estabilidade da membrana, é que ela tem um negócio aqui que é uma gordura. Então, na verdade, isso aqui é uma cadeia de CH2, 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 que é muito diferente de, por exemplo, moléculas tipo a água. Se você der uma olhada na molécula tipo a água, ela sempre vai ter uns elétrons livres aqui, que vai meio que tornar ela negativa aqui e positiva aqui embaixo. Ela vai meio que gerar o que a gente chama de um processo polar. Ela vai estar com um dipolo elétrico na molécula. Onde, se você pegar essas cadeias de gordura, não, cara, ela não tem coisa polar. Então, águas tendem a se aproximar de outras águas, fazendo coisas assim, montando pontes. E essas pontes por aproximação eletrostática mesmo. Gorduras, não. Então, se você jogar água na gordura, a água tende a ficar junto e a gordura separada. Ao contrário, se você jogar gordura na água, a gordura tende a ficar numa bolinha e as águas empurram a gordura para ficar compactada ali. Essa propriedade hidrofóbica que as gorduras têm torna essa membrana estupidamente estável, porque ele tem uma cadeia de CH aqui em cima e uma outra aqui embaixo. Então, na verdade, é como se ele tivesse um processo hidrofílico, que gosta de água, que tem fósforo, e outro processo hidrofóbico, que é essa cadeia. Esse é o elemento base. Agora, esse elemento se organiza do mesmo jeito que se organizaria se você jogasse óleo dentro da água. Ele vai achar outro elemento desse para ficar aqui embaixo, onde as gorduras vão ficar voltadas uma para a outra e os fósforos vão ficar voltados para a água, formando uma membrana. Ou, melhor, o jeito que você vai ouvir isso em biologia, uma bicamada, porque são duas camadas, né? É uma camada que está aqui em cima e outra camada que está aqui embaixo, mas é uma bicamada fósforo, que é esse fósforo que está aqui, que gosta de água, lipídica, que é essa gordura que está aqui no meio. Legal? Esse negócio aqui tem da ordem, esse tamanho aqui, tem da ordem de 6 angstroms. É pequeniníssimo esse negócio. Alguma pergunta até agora, não? Olha que legal. Se você pode olhar para alguma das substâncias químicas que a célula produz, como as proteínas, por exemplo, como sendo uma cadeia de elementos emendados por molas. Um monte de cadeias de elementos emendados por molas. Cada uma desses elementos aqui é o que a gente chama de uma cadeia peptídica, né? Eu tenho vários desses elementos aqui que estão emendados nessas molas. E é interessante que eles podem se organizar em estruturas, rolando uma ao redor da outra e tal, né? Então, eu posso organizar esses aminoácidos de tal jeito que ele fica numa estrutura que, se eu puxo ele volta e faz tom, e volta para o lugar. Mas se eu pego ele e mergulho ele na gordura, pode ser que ele mude para fazer tudo que tinha voltado carga, ficar voltado para dentro. E tudo que não gostava, que não tem carga, que é não polar, fica voltado para fora. Nessa hora, se eu pego uma proteína dessa e mergulho ela na membrana, esse pedaço da proteína aqui, esse pedaço da proteína, ele vai ficar com todas as coisas que gostam de gordura voltada para fora. Mas esse pedaço da proteína vai ficar com todas as coisas que gostam de água voltada para fora.
Você está vendo que essa proteína não vai conseguir nem entrar, nem sair dessa membrana? Ela vai ficar presa ali. Ela é o que a gente chama de proteína transmembrana. E olha que legal. Se você tentar empurrar ela para dentro, como ela tem sítios hidrofílicos, a água fala, não, fica comigo, fica perto de mim, então ela vai voltar para cima. Então, se você der uma pancada nela, ela vai subir e descer, mas ela vai tender a ficar transmembrana. Outra coisa é que, a não ser que tenha alguém ancorando ela, bicho, ela boia, né? Ela pode boiar para qualquer direção aqui, né? Ela pode sair daqui e sair andando para cá. Essa aqui pode andar para cá. Tem coisas dentro da célula que algumas vezes são obrigadas a ancorar esse cara no lugar? Tem. Isso são umas coisas muito legais. Vamos discutir sobre isso alguma depois. Mas, se não tivesse, pô, esse troço simplesmente boiaria ali, né? Ele boiaria lá. Vamos falar um pouco, então, sobre as propriedades dessa membrana. Cara, essa membrana fosfolipídica, aqui tem um desenho dela altamente estável. Então, eu estou pegando uma célula no formato esférico, né? E vou fazer um corte transversal. Então, aqui vocês estão vendo só as cabeças de fósforo, tá? Só os fósforos. Cada um desses negócios aqui é uma cabeça de fósforo. Aí, quando eu bato nela, você está vendo que ela afunda, mas ela se mantém estável? Agora, se eu dou uma porrada muito forte, o fósforo entra por meio da gordura, mas ele não quer ficar ali, porque ele é hidrofóbico, ele é hidrofílico. Então, ele vai subir e reestabelecer a membrana. Então, ele vai ficar estável. E olha para você ver, esse pedaço aqui, ó, de 6 angstroms, está numa célula de 100 micrômetros. Então, esse negócio é razoavelmente fino quanto comparado com todo. E eu não sei se vocês viram, mas tem umas proteínas que vão ficar boiando lá dentro. A parte interessante desse negócio é o quão bom é esse material para isolar o que está fora do que está dentro. Olha, uma medida de isolamento que a gente tem, e já vai ficar muito claro por que eu vou usar essa medida que vai acabar se confundindo com capacitância, mas é o que a gente chama de constante dielétrica de meio. Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não sabem que é, me fala aqui. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Se eu tenho um íon aqui que está querendo atravessar aqui, quão forte eu tenho que empurrar esse íon para ele conseguir romper essa membrana? Olha, basicamente, eu poderia medir isso com qual é a diferença de potencial elétrico que eu sou capaz de julgar em 6 angstroms. Em 6 angstroms. O nome que dá para uma medida que é volts, ou diferença de potencial por distância, amigos da engenharia, peço ajuda aos universitários, como é que chama essa medida? Seria capacitância? Não. Capacitância está associada à capacidade de segurar carga. Qual grandeza você mede em volt por metro? Qual grandeza você mede em volt por metro? Seria a corrente, então. Não. A corrente é uma grandeza que você vai medir, talvez, em volt por ohm. Mas volt por metro é uma grandeza interessante. A gente chama de campo elétrico. Campo elétrico é uma grandeza muito importante, porque ela é o seguinte, ela é a variação da tensão por unidade de distância, por unidade de dimensão de espaço. Então, obviamente, assim, em um processo tridimensional, o campo elétrico vai ser uma grandeza vetorial. Ele vai ser uma grandeza vetorial que ele pode cair em uma direção específica. Perfeito? E aí, agora, como o Luciano colocou, existe uma correlação entre campo elétrico e corrente? Tem, né, cara? Se você me der a resistência nas 3 dimensões, que na verdade seria um tensor, né? Que seria dado por uma matriz, né? Do tipo ρ de xx, ρ de yy, ρ de zz, aí seria ρ de xy, ρ de xy, ρ de xz, e assim preenche toda a matriz. Se você me der esse tensor, o campo elétrico vezes esse tensor vai me dar a corrente elétrica. Perfeito? Todo mundo comigo? Mas o campo elétrico é uma medida interessante, porque é o seguinte, se eu fizer 10 mil volts cair em, sei lá, 10 metros, bicho, isso não é a mesma coisa de fazer 10 mil volts cair em 1 centímetro. O que é que você acha que pode acontecer? Colegas da engenharia, estudantes, o que pode acontecer se eu fizer 10 mil volts cair em 1 centímetro, que provavelmente se eu fizer 10 mil volts cair em 1 metro, não acontece? Vai ser o rompimento desse negócio que você está falando, né? Que seria rigidez dielétrica. Na verdade, eu estou falando de ar, né? Nesse caso, do lado de fora. Se eu fizer 10 mil volts no ar, sai um raio, vai um para o outro.
Alguém já viu isso acontecer? Toda vez que você raspa o seu pé num tapete e vai segurar uma porta, você vê isso acontecer. Toda vez. Toda vez que você raspa o pé num tapete e encosta e chega perto de uma porta, um raio sai da sua mão e vai para lá. E ele faz isso porque a diferença de potencial vai aumentando tanto, que quanto mais perto você vai chegando, chega uma certa hora que ele é capaz de ionizar o ar e o ar rompe. Ele passa a ser um excepcional condutor, onde antes ele era um péssimo condutor. Então, quando ele rompe, você vê isso na forma de uma luz por causa da ionização do ar. E essa ionização do ar, na verdade, faz elétrons subirem da última camada de energia de um quanta, e quando ele volta, ele gera luz, e você vê essa luz aparecendo. Todo mundo comigo? Certo. Certo. Cara, olha só que interessante que eu vou falar. Qual é o campo elétrico? Eu vou tentar dar essa informação para vocês, mas um campo elétrico de 1000 volts em 1 centímetro, ele já rompe o dielétrico com facilidade. Tá tudo bem se eu falar o seguinte, já que depende tanto dos volts, da queda de potencial, quanto da distância, tá tudo bem a gente falar que ele aguenta um campo elétrico? Tá todo mundo ok com isso? Então, qual é o campo elétrico de uma queda de 1000 volts em 1 centímetro? Seria 100 mil volts por metro? Essa é a pergunta? Não entendi muito bem. É isso aí mesmo, é isso mesmo. Seria, na verdade, 100 mil volts não, né? Seria 10 mil volts por metro, não é isso? Ah, sim, centímetro, né? Tá certo. 10 centímetros. Perfeito? Não, mas se for centímetro, é 0,01. 0,1. Seria 100 mil volts por metro, não é isso? Isso. É isso aí. 100 mil volts por metro. 100 mil volts por metro. Quebra um galho para mim? Se eu falar para você que essa membrana, só para ficar fácil as nossas contas aqui, eu vou botar ela com 1 angstrom. Se eu te falar que ela aguenta segurar 1 volt em 1 angstrom, dá para você me falar quanto que ela consegue segurar de campo elétrico? Alguém sabe o que é 1 angstrom? Eu não sei não, vou Tô precisar de vendo aqui ajuda. quanto que vale. É 10 a menos 10. Então vai dar. Nossa, esse número é 10 bilhões, né? 10 bilhões de. Esse número é grande, velho. Esse número são 10 bilhões de volts metro. Olha, só para te dar uma ideia, esse dielétrico é tão foda, mas tão foda, que se eu fosse capaz de construir um capacitor que tivesse 1 centímetro desse dielétrico, deu para entender o que eu estou propondo aqui? Se eu pudesse construir 1 centímetro desse dielétrico, esse capacitor teria 7 farad. Alguém tem alguma ideia de eletrônica, o quanto que isso significa? Não? A Terra, acho que tem, o que, 1 farad? Um negócio assim. 6. O Luciano está colocando o seguinte, o planeta Terra romperia o dielétrico espaço e começaria a mandar raio para a Lua, porque ele não conseguiria armazenar mais do que isso de carga. Só para ter uma ideia, se eu fosse capaz, com um capacitor de 7 farad, de entupir ele de carga, e agora eu vou só corrigir um negócio que o Luciano falou, capacidade de segurar carga por volt é a definição de capacitância. Capacitância é quantos coulomb de carga eu consigo segurar para cada variação de volt. Cara, a capacitância da membrana, se ela tivesse 1 centímetro, ia ser uma quantidade tão grande de carga que uma bateria pouco maior do que uma pilha A3, AAA, né, poderia manter Belo Horizonte acesa por 2 semanas. Com chuveiro ligado, com ferro de passar, com micro-ondas, com tudo ligado. E esse é o quão fantástica é essa capacitância dessa membrana. Ué, mas essa capacitância tem 7 farad? Não, ela não tem 7 farad porque ela não tem 1 centímetro. Ela tem bem menos do que isso. Na verdade, ela tem da ordem de... que é enorme. Não sei se vocês estão vendo esse número aqui, mas esse número é da ordem de 10 milifarad por metro quadrado. Nossa, é enorme essa capacitância. Mesmo ela tendo angstroms, né? Legal? Isso significa que a permeabilidade através da membrana é muito pequena de íons, ela está da ordem de gigaohms. E a membrana é muito fina. Beleza. Feito Márcio, isso...
Márcio, deixa eu só te perguntar, qual a unidade da constante dielétrica? A unidade da... O cara, você me pegou, eu vou ter que dar uma olhada, mas ela é uma unidade que vai ser Coulomb por campo elétrico por alguma outra coisa, que eu não sei o que é. Então, ela vai ser alguma coisa do tipo volt, vai ser Coulomb por volt por metro quadrado. Mas eu vou ter que dar uma olhada do que mais que ela é, porque eu acho que ela vai depender também de alguma constante universal como epsilon, vai ter alguma coisa desse tipo. Eu sei que ela entra naquele 1/4π epsilon zero, que está nas relações de força das atrações de carga, né? 1/4π epsilon zero, que é 2 sobre r ao quadrado. Perfeito. Mas eu vou ter que dar uma olhada, cara, não tenho muita certeza sobre o valor dessa grandeza. Perfeito, eu também vou dar uma olhada. Só queria comentar com os alunos para vocês já terem uma noção de como as forças mudam completamente nessa dimensão. Gravidade é irrelevante, e agora forças eletrostáticas que dominam tudo, que vai definir forma, função, diluição, né? Então é difícil trazer, por exemplo, tem várias ilustrações de célula que mostra o DNA passando como se estivesse nadando na água. Só que, na verdade, a viscosidade da água nessa dimensão é como se fosse um mel, um xaropão. Entendeu? Então, só para a gente já ter uma ideia de que nem todas as nossas, né, nosso entendimento das forças nessa dimensão se aplicam na dimensão da célula, né? Excelente, excelente. Eu vou só fazer uma coisa aqui, agora, só para continuar descrevendo os elementos que estão envolvidos, né? Eu vou tentar mostrar para vocês que o que é que tem dentro e fora da célula e o que é que significa ter coisas diferentes dentro e fora. E a primeira coisa, eu vou ter que falar agora sobre os fluidos, ou seja, o que é que tem fora, o que é a composição do meio que está fora da célula extracelular, e o que é a composição dos meios que estão dentro da célula, que são os meios intracelulares. E aí nós vamos tentar ver como que o negócio pode influenciar o elemento neurônio, ou pedaços dos elementos dentro do neurônio. Mas eu queria dizer o seguinte, apesar de vou usar uma linguagem muito frouxa aqui, eu queria que vocês soubessem que dá para explicar tudo o que eu estou falando você colocando em energia livre de Gibbs, em coisas que vocês estudaram em química e coisas que vocês estudaram no negócio. Mas eu vou tentar explicar os conceitos dos elementos que efetivamente vão fazer parte do nosso sistema. Então, vamos lá. Vamos começar a entender o que é que significa ter coisa dentro e fora da membrana. Então, eu vou pegar essa membrana aqui e vou tentar estudar essa membrana num modelo para entender a membrana mais simples. E eu vou fazer o seguinte, em vez de fazer esse negócio redondo, eu vou botar um balde e vou gerar um compartimento aqui, ó. Vou gerar um compartimento aqui que é uma membrana fosfolipídica dessa. Só para lembrar, esse compartimento, então, é isso aqui, tá? Essa membrana. Então, esse cara que está aqui, ele tem fósforos desse lado, fósforos desse e lipídio aqui no meio. E eu estou separando pedaços, esse grande balde. Está todo mundo comigo? Então, vamos lá. O que aconteceria se eu tenho essa membrana que não deixa passar nada e eu soltasse aqui dentro uma partícula que está com temperatura elevada? Ou seja, ele tem uma temperatura. Se ele estivesse a 0 Kelvin, né, ele estaria parado. Mas se ele não está a 0 Kelvin, esse negócio está ricocheteando em tudo quanto é lugar aqui, né? Todo mundo comigo? É o movimento que a gente chama de movimento browniano, né? Foi definido que ele pode acertar em qualquer lugar. Então, a grande pergunta que eu vou fazer para vocês é: qual a probabilidade dessa bolinha passar desse compartimento A para esse compartimento B? Aquele ali no meio é uma passagem? Não, está fechada essa passagem. Então não vai passar, ué. Então não vai passar, é 0. Qual é a probabilidade dele acertar esse negócio que está fechado aqui? Ou seja, eu quero saber a probabilidade dele acertar esse buraco aqui. Aí eu já não sei, que está bem no meio, pode ser que dependa de ângulo de incidência, alguma coisa assim, não? Ou todos os pontos do quadrado Vamos supor que a probabilidade dele acertar em qualquer outro lugar do quadrado é igual. Eu só quero saber a probabilidade dele acertar ali quando comparado ao resto. Aí seria pegar o perímetro ali e ver quanto que ele é de proporção do perímetro. Perfeito, excelente. Vamos fazer o seguinte, só para pensar esse negócio em 3 dimensões, né? Em vez de ser o perímetro, podemos pensar nisso assim, pega
a área toda interna, ele fala a área desse buraco. Justo. Tá legal? Eu vou te mostrar que talvez tenha um pouco mais do que só isso nessa jogada, mas se isso é justo, vamos imaginar o seguinte agora. Se eu tivesse uma situação dessa, qual é a probabilidade de uma bolinha do lado A acertar esse negócio quando comparado a uma bolinha do lado B? Porque só tem uma do lado B, tem duas do lado A. Vai ser 2 vezes maior, hein? Do lado A. 2 vezes maior do lado A. Todo mundo comigo? Facinho isso, né? Teria algum jeito de eu fazer a bolinha do lado B ter igual probabilidade de acertar o lado A sem mexer no número de bolinhas? Eu tinha que fazer um buraco que só B passasse, né? Não, sem buraco. Pode falar. Sem mexer na área ali de... Sem mexer na área, Danilo. Teria algum jeito de aumentar a probabilidade dessa bolinha aqui, ó, acertar essa superfície, sem mexer na área, mas acertar aqui, aumentar ao ponto de ela ficar igual às bolinhas do lado A? Eu podia fazer, tipo, o buraco atrair mais a bolinha B? As distâncias tinham que ser muito próximas. Aumentando a velocidade? Excelente! Parabéns, Samile. É isso aí. Muito bom. Se eu aumentar a velocidade dessa bolinha, e vamos botar o seguinte, se eu aumentar a velocidade, ou melhor ainda, se eu aumentar o momento dessa bolinha, que basicamente seria traduzido como uma energia cinética dela, meio de mv ao quadrado, se eu aumentar isso, eu posso aumentar violenta a probabilidade da bolinha B acertar aquele buraco, quando comparado às duas do lado A. Na verdade, se eu aumentar legal isso, do ponto de vista estatístico, vocês conseguem ver uma medida que me falaria a energia cinética dessas bolinhas? Como é que é? Tem como você repetir, professor? Do ponto de vista estatístico, teria alguma medida que me daria uma ideia da energia cinética de cada uma dessas bolinhas? A temperatura? A temperatura. Temperatura, então, ela vai ser um fator determinante para determinar essa probabilidade de incidência. Vocês estão vendo? Porque eu posso até ter menos bolinha, mas se a temperatura for maior, como a energia cinética aumenta, segundo a nossa candidata a prêmio Nobel, Samile, eu ia acabar acertando mais esse buraco do lado de cá. Todo mundo comigo? Certo. Mas, professor... Vou falar. Essa membrana aí, ela vai isolar a temperatura também? Aí que tá. Ela é um excepcional isolante elétrico. Tudo que é um bom isolante elétrico é um bom isolante de temperatura. Agora, não, cara, vai acabar ficando da mesma. Eu estou trabalhando num caso muito hipotético aqui. Mas eu só estou trabalhando com a ideia de que a temperatura vai influenciar esse tipo de contato. Está todo mundo tranquilo? Porque depois eu vou mostrar para vocês o seguinte. Você está vendo que numa temperatura T igual a 0 Kelvin, você está vendo que mesmo dos dois lados sendo T igual a 0 Kelvin, você está vendo que a probabilidade desse lado de acertar esse pedaço e desse aqui acertar esse é igual, que é 0. Quer dizer, ele não está movendo, não vai acertar. Você está vendo? Sim. Você está vendo que à medida que eu for aumentando a temperatura, Luciano, a probabilidade daqui vai ficando cada vez mais distante da probabilidade daqui? Em valores absolutos, assim. Em valores absolutos. Na verdade, até mesmo em valores relativos, porque você está falando onde é que a temperatura entra nesse negócio com as temperaturas maiores, a probabilidade de duas bolinhas acertarem aqui, e comparado com uma bolinha acertar aqui, elas também vão começar a interagir de uma forma um pouco diferente. Ou seja, as probabilidades de fluxo vão depender da temperatura. Ah, sim. Beleza. Então, agora, eu só estou falando isso porque eu vou agora complicar o caso para o que eu acho que você estava falando. Que é o seguinte, agora vamos supor que eu tenha realmente um buraco. Então, agora, esse cara aqui vai ser um buraco, tá legal? Peraí, não, desculpa. Antes disso, deixa eu só falar. Se eu aumentar a temperatura, a probabilidade desse lado aumenta e a probabilidade desse lado continua o que estava antes, né? Se eu aumentar a temperatura, a probabilidade de incidência aqui aumenta. Eu só queria fazer um comentário que eu acho que vai ser interessante. Você está vendo que se eu tivesse uma situação dessa, onde
Vamos botar o seguinte, o volume desse lado é a metade do volume desse. Então, aqui, se aqui o volume é V, aqui o volume é V sobre 2, você está vendo que a probabilidade também ficaria igual de acertar? Eu preciso explicar isso ou não? Não, faz sentido. Faz sentido porque, basicamente, como esse negócio pode acertar qualquer lugar, a probabilidade dessa bolinha estar em algum lugar específico, como o volume é 2 vezes maior do que esse lado de cá, a probabilidade desse lado de cá seria, obviamente, igual a dessa bolinha ocupar qualquer lugar aqui. Logo, em termos de probabilidade de acertar aqui, na verdade, falar em número de bolinhas não é tão significante quanto falar em número de bolinhas por unidade de volume. Está todo mundo comigo? Beleza. Todo mundo comigo? Cara, vocês vão ver que nós vamos começar a descrever, então, não em número de bolinhas, mas em número de bolinhas por unidade de volume, que, na verdade, é o que a gente chama de concentração. Porque isso vai ser uma medida que é mais interessante para nós, porque ela ajusta essas diferenças de número de bolinhas por unidade de volume no que diz respeito à probabilidade de acertar uma superfície qualquer. Estamos tranquilos? Então, nós já vimos o efeito da concentração e o efeito da temperatura. Essas duas coisas vão pesar muito na probabilidade de acertar uma área que tem tamanho fixo. Todo mundo comigo? Sim. Então, se eu aumentar a temperatura, eu aumento ou diminuo a probabilidade? Aumento. Se eu aumentar a concentração, aumenta ou diminui a probabilidade? Aumento também. Se eu aumentar o tamanho do buraco, eu aumento ou diminuo a probabilidade? Aumento também. Cara, eu acabei de escrever a lei de Fick. Eu acabei de escrever a equação da lei de Fick. Se você der uma olhada nos números que aparecem nesse negócio, ele vai te falar que na verdade, ele vai falar uma outra coisa aqui. Ele vai depender da concentração de um lado. Mas, se eu quiser saber o fluxo de corrente de um lado para o outro, vocês vão ver que ele vai depender não exatamente da concentração, mas ele vai depender de uma diferença. Olha só. Vamos supor que eu tenho uma bolinha vermelha desse lado e uma bolinha azul desse. Essas bolinhas estão batendo tudo quanto é lado. E essa aqui também está batendo tudo quanto é lado. Movimento browniano. Tá legal? Em algum ponto, pode acontecer dessa bolinha alinhar com esse buraco aqui e passar para o lado de cá. E aí eu vou ter as duas bolinhas do mesmo lado. Todo mundo comigo? Você está vendo que existe a possibilidade de ficar 0 bolinhas de um lado, 2 do outro. Existe a possibilidade de ficar uma bolinha de um lado, uma do outro. A possibilidade de ficar vermelha de um lado, azul do outro. Azul de um lado, a vermelha do outro. E 2 do mesmo lado. Do lado esquerdo. Todo mundo vendo comigo? Uhum. Você está vendo que a probabilidade de ficar as duas bolinhas do lado... as duas bolinhas do lado A... Vou botar uma aqui. As duas bolinhas do lado A, a probabilidade é de 1/4, né? As duas bolinhas do lado B, a probabilidade é de 1/4. Mas uma bolinha de cada lado, a probabilidade é de meio, né? Todo mundo comigo? Certo. Certo? Cara, a probabilidade... Se eu não tivesse duas bolinhas, se eu tivesse 4 bolinhas, a probabilidade de ficar as 4 do mesmo lado seria quanto? Caraca, nego, assim, passou o vestibular. 16 avos? 16 avos. Beleza. Eita, me dá um orgulho do caramba esse meu filho. Deus. 2 elevado a n. Porque esse 2 elevado a n, ele é basicamente o que nós chamamos de uma análise combinatória. Isso aqui é uma análise de permutação. É permutação de n de 2 a 2. Então, a probabilidade de ficar as 4 do lado de cá é 1/16. Que é como é que eu organizo 4 bolinhas, né? Basicamente é isso. Todo mundo comigo? Uhum. Cara, você está vendo que quanto mais bolinhas eu coloco, menor é a probabilidade de todas ficarem do mesmo lado? Todo mundo comigo nesse raciocínio? Sim. Não vamos colocar 2 bolinhas, não. Vamos colocar uma dúzia. Não, mais que uma dúzia. Vamos botar um cento. Não. Vamos botar um monte de dúzias. Vamos botar 1 mol.
Só para entender o que significa isso, um mol de bolinhas é 6,02 vezes 10 a 23 bolinhas. Não se engane com essa vírgula. Esse é o número inteiro de bolinhas. São 10 a 20. Se fosse essa quantidade de palito de fósforo, dava para ir daqui, dar 2 voltas na Lua e voltar. Ou seja, isso é um número. Esse é um número tão grande, mas tão grande, que se eu começar a falar em termos de... Não só esse número, mas esse número por unidade de volume, né? Que aí, em vez de chamar de mol, nós vamos chamar de molar. Se eu começar a usar isso, molar, se eu começar a usar isso como medida, você está vendo que a probabilidade de tudo ir para um lado é praticamente nula, né? Vamos chamar esse negócio do demônio de Maxwell. E foi um nome que foi dado para isso. Mas imagina um copo de água que você está vendo ele equilibrado. Realmente não teria a probabilidade do copo fazer assim sozinho? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: imagina um copo de água aqui, ó, com a água aqui. Será que não podia acontecer da probabilidade de todas as moléculas, por algum motivo, resolver ir para um lado só e aí essa água fazer assim? Ah, velho, vamos botar o seguinte: você pode até achar que, assim, empiricamente, essa matemática pode ter essa probabilidade. Mas isso a probabilidade disso acontecer é de 0,00000 e toma-lhe 0,1. Logo, isso nunca acontece. Eu chamo isso do demônio de Maxwell. Todo mundo comigo? Então, a minha situação é uma coisa mais ou menos dessa, que a gente vai chamar de equilíbrio dinâmico. Se eu tenho uma quantidade enorme de bolinhas desse lado, de cá, que eu vou chamar de lado A, e tenho uma quantidade enorme de bolinhas do lado B, você está vendo que numa situação dessa, todas essas bolinhas estão trombando uma na outra e trombando aqui. Vamos supor que a concentração aqui seja de, sei lá, 100 milimolar. E a concentração desse lado também seja de 100 milimolar. As duas concentrações são iguais. Pergunta para os engenheiros: o fluxo através dessa membrana vai ser... não vai ter bolinha desse lado que vai para o outro lado? Vai ter, mas vai ter o mesmo tanto que volta também, né? Então, o fluxo não é zero, mas o fluxo de A para B compensa o fluxo de B para A. Né? Se você pensar em termos estatísticos, olha que interessante. Em termos estatísticos, na hora que o fluxo passar uma bolinha de A para B, a probabilidade de uma bolinha de B para A passar para cá é um pouquinho tiquitico maior. E o que vai fazer ela vir para o lado de cá. E esse negócio vai entrar num equilíbrio dinâmico. Todo mundo vendo? Essa ideia do equilíbrio dinâmico é importantíssima para nós agora. Equilíbrio dinâmico não quer dizer que bolinhas param de passar pelo buraco. Só quer dizer que bolinhas passam de A para B com a mesma proporção que elas passam de B para A. Todo mundo comigo? Imagina agora que eu tenha... Eu não vou continuar desenhando um monte de bolinha, mas imagina que eu tenha 150 milimolar de bolinha desse lado. Então tem um monte de bolinha aqui. E tem menos bolinha por unidade de volume do outro lado. Vamos supor que eu solto esse sistema, dou uma voltinha de 300 anos e depois volto para ver como é que ele está. Como é que vai ficar as concentrações dos dois lados? Tem equilíbrio. Quanto? Quero saber quanto que vai ficar a concentração. Divide a soma, né? 160 por 2, 80 de cada lado. 80 milimol desse lado e 80 milimol desse lado. Todo mundo comigo? Assim, eu meio que posso provar que a probabilidade da pancada vai depender do número de bolinhas. Vocês estão vendo que o fluxo de corrente vai começar alto e vai cair exponencialmente? Porque a quantidade de bolinha que passa vai ser proporcional ao tanto de bolinha que tem. E à medida que for caindo essa proporção, ele vai entrar em equilíbrio. Em 80 milimol, o que passa daqui para cá passa a ser igual ao que passa daqui para cá. Perfeito? Morreu? Beleza. Morreu, Neto? Estamos tranquilos? Eu diria que eu descrevi toda a lei de difusão simples. Vocês acham que vai passar mais bolinha? Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Ó. O equilíbrio está em 80, né? 80 de cada lado, certo? Mas vamos supor que a situação inicial não seja essa. A situação inicial seja 85 milimol para cá e 80 milimol para cá. Qual que é o equilíbrio agora? 2,5. Desculpa, 80 não. Vamos botar 75. Desculpa, eu fiz merda aqui. A minha intenção aqui era escrever 75 aqui. Qual que vai ser o equilíbrio? 80 de novo.
vai ser o mesmo 80. O que você pode me dizer sobre o fluxo total resultante? Se eu contasse todas as partículas que passaram na situação A para o equilíbrio na situação B, qual que você acha que passou mais partícula? Situação B, né? Ou seja, quanto maior o gradiente, maior o fluxo. Ou seja, o fluxo vai depender dessa variação de gradiente. O fluxo resultante final. Isso está claro para todo mundo? Não precisa de provar isso, não, né? Tá legal. Se vocês aceitaram tudo isso como sendo de bom senso, eu diria que vocês não teriam problema nenhum em decorar que JDIF é igual a D, que vai ser uma constante que vai ser proporcional à temperatura, vai ser proporcional ao tamanho, à área transversal, vai ser proporcional a uma dessas coisas, que vai ser a derivada parcial da concentração ao longo de uma distância. E, na verdade, se você quiser, esse negócio seria o gradiente de C, se você fizer em 3D. Tá legal? Legal. Então, sim, acabamos de descrever a lei de Fick. Vamos agora para o segundo problema. E esse agora é o problema da célula. E o problema da célula é o seguinte: a célula não é exatamente uma membrana com um buraco. A característica desse buraco na membrana é que esse buraco ele não deixa passar um tipo de íon. Ele é permeado, ele não deixa passar qualquer coisa, ele deixa passar só um tipo de íon. Então vamos supor que esse íon aqui seja positivo e esse aqui negativo. Vamos supor que esse livro aqui seja positivo e esse aqui negativo. Em termos de carga, qual lado está mais carregado do que o outro? O lado A ou B? Engenheiros. Vai estar, tipo assim, cada lado separado vai estar em equilíbrio, né? Mas... Perfeito. Não, então já matou aí, cara. Se eu pegar um volume de controle aqui, excelente, Danilo. Se eu pegar um volume de controle aqui, o número de cargas positivas e negativas em cada um desses pedaços é 0. Eu tenho a mesma quantidade deles. Então, você está vendo que se eu pegar qualquer 2 pontos aqui, não vai ter diferença de potencial entre esses 2 pontos? Está claro isso para vocês? Sim. Se eu pegar qualquer 2 pontos aqui, também não vai ter diferença de potencial entre esses 2 pontos, porque não tem gradiente de cargas. Todo mundo comigo? Agora, olha que interessante. Vamos supor que esse canal aqui... E o que é esse canal, né? Esse canal é um buraco que está na membrana fosfolipídica. Então, imagina uma proteína que se enrolou de tal jeito que ela empurrou as gorduras da membrana fosfolipídica para cima, para baixo, para os lados, e gerou um buraco. Só que é um buraco que no interior dele é cheio de carga negativa. Todo mundo comigo? Ou cheio de carga positiva. O fato é, se ele tem carga lá dentro dele, você está vendo que ele só vai deixar passar aquele que falta. Vamos supor que tem um monte de carga negativa aqui dentro. Você está vendo que ele vai deixar passar os de carga positiva, as bolinhas vermelhas. Mas as bolinhas azuis ele não vai deixar passar. Todo mundo vendo? Porque na hora que a bolinha azul alinhar com esse buraco, ela vai dar de carga com uma estúpida força de repulsão eletrostática. Entenda? No ponto que essa bolinha está, isso não faz diferença. Mas quando ela começa a chegar perto desse buraco, vai fazer uma puta diferença. Todo mundo comigo? Beleza. Então vamos começar agora a ver o que vai acontecer aos poucos. Olha, eu tenho vários pares desse que tem uma carga positiva junto com uma carga negativa aqui. Entenda, esses pares, só para deixar claro, eles estão sob interação eletrostática entre eles. É uma coisa do tipo, uma força de atração entre eles, que vai ser 1 sobre 4πε0 Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Se a gente falar que essas cargas são elementares, então vai ser a carga elementar ao quadrado sobre R ao quadrado vezes uma constante. E, cara, é uma força de atração muito grande, porque esse R é muito pequeno. Está todo mundo comigo? Mas pode acontecer que se 2 desses caras trombarem um no outro, né? Se 2 desses caras trombarem um no outro, pode ser que esse cara fique com esse e esse cara fique com aquele. Eles não são muito fiéis, não. Se vocês precisarem de trocar de parceiro, eles trocam. Mas uma coisa vai acontecer. Na hora que um conjuntinho desse alinhar com esse buraco e tentar passar, velho,
só vai passar a carga positiva. A carga negativa não vai passar, mas ela vai alinhar do outro lado, falando, volta para mim. E ela só não consegue voltar porque essa membrana aqui é foda. O dielétrico dela é poderoso. Ela não deixa a carga furar a membrana. Ela aguenta uma diferença de potencial gigantesca. Na verdade, como ela consegue segurar essas cargas, eu posso até calcular a diferença de potencial dela se eu souber a capacitância da membrana. Sabendo a capacitância da membrana, eu falo, dada a capacitância da membrana vezes o potencial elétrico vai ter que dar quantas cargas tem. Por que isso? Porque essa é a definição de capacitância. É quanto que eu consigo segurar de carga por unidade de volts. Essa é a definição. Eu defini capacitância desse jeito. Tá todo mundo comigo? Professor. Pode falar. Mas essa membrana, esse caminho, esse buraco que tem aí com as cargas negativas, ele não ia parear com as cargas positivas e entrar em equilíbrio naquela região ali do buraco? Excelente. O grande lance aqui, então, isso vai tudo depender da energia cinética desse cara, né? Ele tem que ter uma energia cinética. Entenda, esse cara aqui tá com M meio de MV ao quadrado. Ele tá com uma energia cinética que é capaz de fazer ele passar para lá e não parar aqui no meio. Você está corretíssimo. Quanto mais próximo do 0 Kelvin, menos provável vai ser esse cara conseguir vencer esse pedacinho. É isso que você está dizendo, Luciano? Exatamente. Isso. Então, não. Então, eu preciso de energia cinética mesmo. Ele tem que avançar. Mas olha só. Dado isso, você está vendo que existe a probabilidade desse cara vir para cá, né? Sim. Assim como tem desse, ir para lá. Mas você está vendo que a probabilidade desse cara ir para cá é muito maior do que a probabilidade daqui ir para lá. Então, no fluxo geral, dada a energia cinética suficiente, eu vou começar a ter bolinhas positivas aqui com bolinhas negativas aqui. Dá para entender? Na parede, na membrana. Mas só na parede. Só na parede. Só nessa interface. Aqui, se eu fizesse aquele negócio, continua falando o que o Danilo estava fazendo. Aqui as coisas estão em equilíbrio. Longe da membrana está tudo em equilíbrio. Está tudo no mesmo número de cargas positivas e negativas. É um capacitor mesmo. Ele vira um capacitor. Excelente. Então agora, esse negócio basicamente é um capacitor. E como qualquer capacitor, ele vai começar a carregar, tá? Ele vai carregando. Vai existir a possibilidade desse cara jogar uma bolinha vermelha para o outro lado? Vai, cara. Mas a probabilidade maior é de desse cara jogar para esse. Agora, olha só que interessante. À medida que o tempo for avançando, ele vai começar a encher esse lado de cá, de carga positiva, e outro lado de carga negativa. Chegando num ponto onde é que esse cara aqui também está com energia cinética. Então, ele está dando cabeçada nessa membrana. Você vê que vai chegar uma certa hora que essa energia eletrostática pode conseguir voltar. Então, não é que ele está indo de B para A por causa do gradiente químico. Ele está indo de B para A porque a energia elétrica que está se montando está tentando devolver ele para o outro lado. Isso está claro para vocês? Então, a gente tem que observar o gradiente na bordinha. Sim, e agora vem uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Se eu der uma voltinha de 300 anos e voltar, como é que vai estar esse sistema? E aí, vocês vão ter que me fazer uma pergunta para poder responder isso. Qual é essa pergunta? Ficou complicado. Deixa eu fazer para ficar mais simples. Se eu deixar o sistema do jeito que está e esse aqui for um real buraco, vai ficar, na verdade, 80 milimol e 80 bolinhas de bolinhas azuis e amarelas e azuis e vermelhas de cada lado. Mas se esse cara aqui só deixar passar as vermelhas, e houver uma atração eletrostática entre as vermelhas e azuis, vai começar a alinhar a bolinha vermelha desse lado e alinhar a bolinha azul do outro. Então, vai ficar menos do outro lado e vai ficar mais desse lado de cá. Todo mundo comigo? A pergunta é, na hora que esse negócio ele deve entrar no equilíbrio, ou seja, a probabilidade dessa energia química jogar uma bolinha para cá vai começar a ficar igual à probabilidade dessa energia elétrica jogar uma bolinha para cá. Ou, se você quiser olhar, essa bolinha vai dar de cara com um paredão de bolinha vermelha aqui que vai fazer a repulsão da bolinha querendo voltar. A grande pergunta aqui agora é, depois que esse negócio entrar em equilíbrio, quanto que vai ficar as concentrações de cada lado?
Mas isso quer dizer, então, que a concentração na membrana tem que ser igual, né? Aquela pertinho da membrana. Em outras palavras, se eu pegar nessa interface aqui, né, que é isso que você está perguntando, eu acho, né? Se eu pegar nessa interface da membrana e eu somar cargas positivas e negativas, elas vão estar iguais. Só que as positivas de um lado e outra do outro. O que é diferente de eu pegar aqui dentro. Se eu pegar aqui dentro, em qualquer lugar que eu pegar aqui, as concentrações de carga positiva e negativa são iguais. É isso? É isso. Beleza. Então a pergunta é, como é que ficaria a concentração no intracelular aqui? Eu preciso saber quando que aquele ali do meio vai parar de... Se eu disser que ele vai entrar em uma proporção na qual a probabilidade dele vir daqui para cá, eu vou desenhar em azul aqui, por causa de um gradiente químico, que a probabilidade de acertar esse buraco é maior desse lado do que desse, ou seja, aqui tem mais bolinhas do que esse, então eu vou chamar isso aqui de uma energia química. Quando a energia química for igual a essa energia elétrica, e essa energia elétrica, energia química é igual a energia elétrica, isso aqui vai acontecer no equilíbrio, né? Então, a energia elétrica é capaz de jogar uma bolinha daqui para cá com a mesma fluxo que a energia química joga uma bolinha daqui para cá. Estamos tranquilos? Eu vou falar contigo o seguinte, para isso acontecer, o número de bolinhas que tem que ficar na membrana é desprezível comparado com o número de bolinhas que tem desse lado. Mais ou menos a ideia é a seguinte, é você pegar um Alka-Seltzer, um sal de fruta, jogar na Baía da Guanabara, dar uma corrida na África e medir quanto que está o pH. Que, obviamente, deve ter aumentado o pH, porque eu acabei de jogar bicarbonato de sódio na Baía da Guanabara. A resposta é nada, não vai aumentar nada. A quantidade que eu joguei não faz diferença. Logo, quanto que vai ficar a concentração de cada lado depois de 200, 300 anos? Vai ficar mais parecido com a inicial? Vai ficar igual a inicial. Entenda? Danilo, nós não somos físicos, nós somos engenheiros. A diferença entre físico e engenheiro não é igual. Não, mas vai dar uma pequena micro, nano... eu não consigo medir, é igual. Tá legal? Beleza. Então, a concentração vai ficar igual. Olha que, cara, eu vou até apagar isso. Olha que interessante. Danilo, o que você está me falando é que você vai conseguir manter um gradiente de 150 com 10, com um buraco semipermeável na membrana, sem gastar um puto de energia? Eu não estou gastando nenhum puto de energia? É isso que você está dizendo? Né? É exatamente isso. Você está vendo que a única coisa que você está fazendo é convertendo um tipo de energia em outro, e é por isso que esse negócio entra em instabilidade. Ou seja, na hora que a energia elétrica gerar uma probabilidade de jogar a bolinha de um lado para o outro, igual a energia química gera para o lado de cá, esse negócio vai entrar em equilíbrio, mas as concentrações vão continuar iguais. Tá tranquilo? Beleza, acho que deu para pegar, sim, professor. Se deu para pegar, cara, o nome que nós damos para isso é equação de Nernst-Planck. Ou seja, se eu faço o cálculo do que seria energia elétrica, faço o cálculo de qual seria aquela da difusão de negócio, eu igualo as duas coisas, eu vou chegar numa fórmula. E essa fórmula vai me dizer o seguinte, qual a diferença de potencial elétrico na membrana que é necessária para segurar um gradiente químico nessa membrana. Entendeu a pergunta? Então eu vou te dizer, se esse íon aqui fosse o potássio, e a concentração desse lado, deixa eu fazer isso aqui, a concentração desse lado fosse 145 milimol de potássio, e a concentração desse lado de cada um de potássio, e obviamente tem que ter algum ânion junto com ele, vou botar o cloreto como ânion, e a concentração do outro lado fosse de 5 milimol de potássio. Vamos botar cloro aqui também. Se eu fizer isso, qual lado da membrana, o A ou B, ficaria positivo? Esse capacitor ia carregar como? Ou seja, qual lado do capacitor ficaria positivo? Mas ele permite passar os positivos ou os negativos? Só os positivos. E, na verdade,
É interessante essa pergunta sua, mas vamos fazer os positivos primeiro. É só deixar passar o potássio. O lado B ia ficar mais positivo, né? O lado B ia ficar mais positivo. Perfeito. E o lado A, então o lado que ia ficar mais positivo é justamente o lado que tem menos, assim, quantidades de potássio. É isso mesmo. E o outro lado ia ficar negativo. A energia necessária para isso aqui acontecer, eu vou dar para você. Eu vou falar que para isso acontecer, eu teria que ter 90 milivolts de potencial transmembrana para isso aqui acontecer. Todo mundo comigo? Eu estou te dando essa informação. Quando eu igualei as duas coisas e resolvi a equação, deu 90 milivolts. Todo mundo comigo? Beleza. A grande pergunta aqui agora é a seguinte. Se eu fizer esse negócio ficar, em vez de 5 milimolar, eu botasse ele em 15 milimolar, esse número seria maior ou menor do que 90? Ele seria menor, né? Claro. Qual é o seu raciocínio? Por que ele é menor? Que à medida que ele vai se aproximando de 150, ele vai tendendo a zero. É isso aí. Ou seja, à medida que eu vou diminuindo o gradiente, a energia elétrica necessária para conter aquele gradiente é menor. Se chegar num ponto que nem tem gradiente, que ele ficou 145 de cada lado, aí é zero, aí vai dar 0 volts. Ou seja, o que isso quer dizer é, eu não preciso de energia elétrica nenhuma, porque o troço já estava em equilíbrio químico mesmo. Tá claro para todo mundo isso? Beleza, tá claro. Beleza, professor, cara. Que agora nós vamos chegar num troço muito legal. Pode falar. Só voltando um pouco no ponto anterior, o gradiente químico, ele vai se manter igual, porque ele vai basicamente... Olha, se só tiver um íon, ele vai se manter absolutamente igual, né? Porque não vai passar nada. Até passa, entra em equilíbrio e acaba. As concentrações dos dois lados não vão mudar, né? Uhum. Não, mas o que eu tô falando assim, na membrana, a quantidade ali é desprezível. Então, vai ser só a diferença de potencial que vai ser gerada e a diferença de química vai ser a mesma. O gradiente vai ser o mesmo. É, porque a energia química depende de que ela depende? Só do gradiente, só da diferença. Temperatura, aquelas coisas todas nós falamos, mas sim, basicamente, se você mantiver temperatura e outras coisas constantes, ela depende só do gradiente. É isso aí. Entendi. Então, sim, enquanto esses gradientes não mudarem, essa energia química não muda. Entendi. Mas eu converto ela numa energia elétrica. Legal. Legal isso, né? Todo mundo comigo? Então, na verdade, num instante 0, o troço está assim. Mas no instante 1, começa a aparecer uma energia elétrica, porque começa a fluir cargas positivas para o lado de cá. No instante 2, essa carga fica maior. No instante 3, ela fica. Na hora que ela ficar do mesmo tamanho, parou de passar íons pela membrana? Não, mas está equilíbrio dinâmico, né? Equilíbrio dinâmico. O número de íons que passa por causa de um gradiente químico vai ser igual àquele que passa por causa de um gradiente elétrico. E um fluxo compensa o outro. Estão tranquilo? Todo mundo comigo? Certo. O negócio vai ficar legal agora, turma. Presta atenção. Basicamente, o que nós fizemos foi uma coisa desse tipo, né? Eu tenho... A membrana pode ser representada por um capacitor. O buraco, se ele for maior ou menor, deixa passar mais ou menos íons. E a energia química, eu vou representar por uma pilha. Então, na verdade, se essa membrana está descarregada e eu ligo ela, vocês estão vendo que esse negócio vai fazer uma curva assim e ele vai acabar caindo no equilíbrio? Por quê? Porque isso aqui é uma equação diferencial ultra bunda de resolver, né? Isso aqui, basicamente, é essa corrente I, ela é dada por carga dividido por VM, que é essa diferença de potencial aqui, é igual à capacitância da membrana. Isso significa que... Vamos tirar isso aqui. Peraí. Então, isso significa que carga é igual a CM vezes VM. Se eu vejo a variação do M, eu pego a variação da carga é igual a CM vezes a derivada do potencial transmembrana.
que é derivada de carga? O que é Coulomb por segundo? Corrente. I é igual a CM VM, ponto. Agora, olha que legal. Se eu sei o I, eu posso determinar isso agora fazendo uma lei aqui, ó, de malhas aqui, né? Eu simplesmente vou resolver esse circuito. Eu sei que VM é igual a... Vocês estão vendo aqui, ó, esse negócio? Então, se eu falo que aqui é positivo, eu vou ter que estabelecer agora o que é positivo e o que é negativo, tá, gente? E eu vou mostrar para vocês que isso é uma escolha sua, é totalmente arbitrário. Você pode escolher o que é a sua referência. Então, se a tensão é 100 em relação ao quê? Em relação a esse lado que eu chamo de menos. Então, se eu chamar esse lado de referência, se eu chamar esse lado aqui, ó, de referência, que seria o intracelular, se eu chamar o intracelular de referência e o extracelular não é a referência, então eu diria que VM é o potencial daqui com a corrente indo. Se eu chutar que a corrente vai nesse sentido, o potencial cai aqui, então seria RMI, e o potencial sobe aqui, mais EM. Todo mundo vendo? Então, esse seria o meu VM. VM é igual a RMI mais EM. Mas eu sei que I é dado por CMV ponto. Então, daria VM é igual a RM CV ponto M mais EM. Isso aqui é uma equação diferencial bunda de resolver, né? VM menos RC V ponto igual a EM. Isso aqui vai... A solução desse negócio vai ser uma curva, né? Do tipo 1 menos E lambda T menos lambda T A. Nós vamos resolver isso. Mas isso vai dar uma exponencial. Logo, esse negócio, o VM meu, se eu disser que a minha condição inicial é 0, ele vai estabilizar aqui. Todo mundo comigo? Eu vou chegar aqui agora, turma. Vou chegar aqui agora. Porque agora esse negócio vai ficar legal pra caramba. E se eu não tiver só um canal? Entenda bem. Imagina que eu tenho um canal que esse cara aqui, agora aquele negócio que o Luciano falou, tá? Eu tenho esse conjuntinho aqui que deixa passar o vermelho para cá. Mas vamos supor que eu tenho uma outra situação que eu tenha outros dois íons, que eu não... Vou até botar o mesmo azul aqui. Mas eu tenho outros dois íons. Agora tem um rosa, tá vendo? Vamos supor que nessa situação aqui de cima eu tenho 150 para 5. Mas vamos supor nessa aqui de baixo eu tenho 5, eu tenho 150 para 5. É invertido. Deu para entender? Vamos supor que eu abro um canal que só deixa passar rosa. Só deixa passar rosa. O rosa é positivo, tá? Mas esse vermelho também é positivo. Mas eu abro um canal que só deixa passar rosa. Qual lado da membrana, A ou B, vai ficar positivo? Universitários. Aí o A vai ficar positivo? O A vai ficar positivo. Porque ele vai passar para cá, o rosa vai ficar positivo aqui, negativo aqui. Vamos supor que ele vai entrar no equilíbrio em 90 milivolts, tá? Vamos supor agora que eu tenha essa situação agora. Então, agora esquece essa aqui de baixo e olha para a situação aqui de cima. Agora eu tenho um canal que só deixa passar o vermelho. Só deixa passar o vermelho. Qual lado da membrana vai ficar positivo? Ele vai equilibrar, né? Não, ele vai ficar positivo aqui dentro e negativo aqui fora. Se só tivesse ele. O problema agora é, e se eu tiver os dois? Ah, tá. Aí um vai equilibrar o outro, né? Um vai equilibrar. Na verdade, qual que seria o potencial transmembrana se isso aqui acontecesse? 0. 0. Olha só que interessante. Se eu fizesse esse cara de cima ser uma coisa do tipo 140 para 14, e eu fizesse esse cara de baixo ser 145 para 5, a membrana como um todo ia ficar como que você acha?
positiva em A, negativa em B, ou positiva ou negativa em A, positiva em B? Acho que ia ficar positivo em A, né? Diferença Por quê? Diferença de 145 para 5 é maior do que de 140 para 14. Você está me dizendo o seguinte, quem vai ganhar é esse cara aqui, né? Você está perfeito. A única coisa que eu adicionaria no seu raciocínio, Luciano, é você está supondo que a resistência desses dois canais é igual, né? Para poder fazer esse raciocínio. Mas assim, ele pode não ser. Mas vamos lá. A conjunção entre a resistência do canal e as diferenças de potencial é o que vão me dar a resposta para isso. E olha só que interessante. Se você olhar os diferentes íons, eles têm diferentes concentrações. Tem muito sódio do lado de fora, pouco sódio do lado de dentro. O equilíbrio para o sódio seria mais 58 milivolts. Agora, a necessidade do sinal vai se tornar importante. E eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha falado que o intracelular seria a nossa referência. Eu vou tentar convencer vocês que essa é uma péssima escolha. É uma péssima escolha porque eu tenho vários neurônios. Se você escolheu o intracelular de um neurônio específico, entre os 10 a 100 bilhões, todo mundo vai ter que ser usado com ele como referência. O extracelular é uma melhor escolha para referência, porque aí o extracelular é igual para todo mundo. E aí eu posso medir os potenciais dentro de cada uma das células e falar quanto que está a diferença de potencial. Esse argumento convence vocês que o extracelular é uma melhor escolha para referência? Uhum. Tá, então positivo significa que a célula está mais positiva no intracelular do que ela está no extra. Negativo significa que ela está mais negativa no intracelular do que ela está do lado de fora. Todo mundo tranquilo? Isso, em outras palavras, a minha referência, o meu terra, está no extracelular. Então, qualquer valor é com referência a esse terra que eu vou chamar de zero no extracelular. Então, se eu falo que aquela célula está negativa... Então, olha só. Nesse caso aqui, o sódio. Olha só para o sódio aqui, tá? Só para o sódio. O sódio vai ficar, o intracelular ficar positivo, vai entrar positivo para a célula, vai ficar positivo dentro ou vai sair, vai ficar positivo fora? Vai ficar positivo dentro, né? Vai ficar positivo dentro. O sódio vai fazer ficar positivo dentro. Então, o sinal do sódio tem que ser positivo. E olha lá, ó. O sinal do potássio, qual que é? Positivo fora ou positivo dentro ou negativo dentro? Seria negativo dentro? Seria negativo dentro, porque o potássio vai sair e vai ficar positivo fora. Todo mundo comigo? O sinal do potássio é negativo dentro. O valor do potássio é maior ou menor do que o valor do sódio? Olha, aqui são 140 para 14 e aqui são 140 dentro para 5 fora. O valor absoluto. Ou seja, na pergunta, qual a energia elétrica necessária para contrapor uma energia química? A energia elétrica do potássio tem que ser maior ou menor do que a energia do sódio? Assumindo aquela resistência igual também? Independente da resistência agora. Que agora eu estou perguntando qual é a energia química que está aí. Ou seja, qual seria a energia elétrica necessária para contrapor aquela energia química? Então agora não faz diferença. Tem que ser maior, né? Por cada... Tem que ser maior. Perfeito. Cada... Olha aqui, ó, eu escrevi em cima por querer, mas é 92 para 58. O sinal é menos porque fica positivo dentro, e é mais porque fica positivo dentro. Mas o valor é maior para o potássio. Olha esse cara aqui, ó, 129. Puta, por que dá isso? Olha, tem até menos dele, mas o gradiente dele é de 1 para 10 a menos 4. Esse sujeito aqui quase que não tem no intracelular. Então, se você deixar, ele entra com força. E tem uma outra vantagem. Para cada um dele que entra, ele contribui com 2 cargas. Enquanto que o outro, para cada um dele que entra, ele contribui com uma carga só. Então, você vai ver que naquela energia elétrica, o número de cargas vai aparecer. Vai ter temperatura, vai ter coisas desse tipo, mas vai aparecer uma outra constante que é Z. É quantas cargas cada partícula contribui para ela. Estamos tranquilos? E Márcio, só fazer um parênteses aqui. Isso acontece, gente, porque o cálcio foi escolhido aí pela natureza, né, pelas células,
como não somente um átomo que carrega, né, que tem carga, mas como um sinalizador. O cálcio, ele não é o seu íon qualquer, né? Não dá spoiler na sua aula, Felipe, porque essa é uma coisa que é o seguinte, vocês vão chegar à conclusão que depois nós vamos fazer o cálculo da integral de quantos íons de sódio precisam de entrar para entrar no equilíbrio, quantos íons de potássio precisam. E nós vamos chegar à conclusão que para o cálcio, esse negócio meio que vai fazer uma puta diferença mesmo. E eu vou deixar o Felipe falar isso. Mas é interessante notar que sódio, potássio, cloreto, todos esses são íons que existiam ali naquela sopa primordial onde a vida surgiu, né? E então aquelas células preferiam usar esses íons que nem são tão comuns hoje. Se você pegar a Terra hoje, né? Ela não tem tanto desses íons tão disponíveis assim. Então a gente acaba buscando ainda essa sopa primordial para manter a nossa homeostase, né? É isso aí. Isso que eu acho bem legal. Márcio, eu tenho uma pergunta para você que na verdade eu deveria saber. É só que eu achei muito legal a maneira que você deduz aí o potencial de Nernst, né? E depois a equação de GH que você vai mostrar para os alunos. Mas quando você descreve elas, basicamente a impressão que dá é a capacitância ela é importante nesse caso. Se você mudasse a capacitância, esse potencial em teoria seria diferente. Então. Não seria. Bota isso para zero. Agora vamos lá. Isso aqui vai interessar pra caramba. Vou voltar aqui. Nessa situação aqui, tá legal? Todo mundo comigo? Qual vai ser o equilíbrio desse negócio se eu der uma voltinha de 300 anos? Qualquer um de vocês. Tem que ser equilíbrio químico, né? Tem que ser igual. Vai continuar 150, isso não vai mudar. Isso aqui vai continuar em 10, não vai mudar. Mas o potencial elétrico vai crescer lentamente até ele chegar a 90 milivolts. Perfeito? E quando isso acontecer, ele está em equilíbrio. Perfeito? Perfeito. Qual seria o equilíbrio desse negócio se eu botasse 2 canais ao invés de 1? Seria o mesmo, só seria mais rápido. Excelente, Luciano. Então, na verdade, o número de canais só iria agilizar o quão rápido esse negócio chegasse ao equilíbrio. Perfeito? Qual que é o efeito da capacitância? É esse também. É esse também. Olha que interessante, porque a capacitância significa que eu teria que esperar entrar mais cargas para poder gerar um ΔV que chegasse aos 90. Então, a capacitância ela vai ter um efeito muito interessante na velocidade. Eu quero que coisas aconteçam mais rápido. Eu tenho que aumentar o número de canais e tenho que fazer o que com capacitância? Diminuir. Aí coisas vão acontecer bem rápido. Agora, tem vantagens e desvantagens nisso, porque presta atenção. Nesse caso que só tem um canal, literalmente foda-se, não faz diferença. Mas no caso que tem 2 canais, como nós botamos aqui, nesse caso que tem 2, olha que interessante. Vamos supor que a situação seja essa, tá legal? E vamos supor que essa a facilidade de deixar passar íons verdes seja igual à facilidade de deixar passar íons vermelhos. Então, olha, se só tivesse canal para o vermelho, se só tivesse isso, o equilíbrio seria menos 90. Deixa eu só botar aqui vermelho, só para ficar certinho. E aqui verde. Tá legal? Todo mundo comigo? Seria menos 90. Se eu só tivesse íons verdes, aí o potencial aqui agora seria mais 40. Mais 58. Mais 58. Todo mundo comigo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu botar um número aqui, mais 60. Depois eu vou explicar por que eu estou colocando mais 60. Mas é só para ficar um número redondo. Mais 60. Se eu tiver um número igual de canais vermelhos e verdes, e eles forem exatamente iguais os canais, só que um deixando passar o outro e o outro, é o que a gente chama de permeabilidade. Se a permeabilidade for exatamente a mesma, qual que seria o potencial elétrico? Ia descendo até chegar a menos 20. Ia descendo até chegar a menos 20. Como é que você chegou à conta dos menos 20, Luciano? 60 menos 80, né? Desculpa, tá bom, eu vou deixar 80. Eu tinha escrito 90 aqui, mas tá bom, 80 tá bom. Tá certo. Não, tá certo.
Eu acho que não tem nenhuma diferença, não. Todo mundo entendeu o que o Luciano falou? Ou seja, agora eu estou a uma distância de 60 daqui e uma distância de 60 daqui. Olha que interessante. O potencial transmembrana ficaria 20 milivolts. Qual lado da célula ficaria negativo, Luciano? Aí seria o lado com... A ou B, desculpa. A ou B. Qual lado ficaria negativo? Seria o A, né? O A. Ficaria negativo e aqui positivo. E a diferença de potencial seria? Menos 20. Seria 20 milivolts. Todo mundo comigo? 20 milivolts é capaz de conter esse gradiente de 140 para 5? Não, deveria ser menos 80, né? Deveria ser menos 80. Se não fosse menos 80, ele não conseguiria conter. Todo mundo comigo? Então, o que vai continuar acontecendo? Cara, vai ter um fluxo resultante de vermelhos para cá. Todo mundo vendo isso? Sim. Menos 20 milivolts é capaz de conter um gradiente dos verdes? Né? Porque ele está abaixo de 60. Nossa, não só não é, como ele ajuda. Agora, os verdes estão sendo empurrados de B para A, tanto por um gradiente químico, quanto por um gradiente elétrico. Todo mundo vendo? Você está vendo que agora o potencial está fixo, ou está parado em menos 20 milivolts, porque agora eu estou trocando íons verdes por íons vermelhos? Todo mundo vendo? Todo mundo comigo? Mas aí então ele vai permitir o equilíbrio químico. Fudeu agora. Agora você tem razão. Agora deu pau. Porque agora, se você esperar 300 anos, esse 140 vai ter que cair, pô. Esse 140 vai cair. Vai chegar uma certa hora que vai ficar, assim, a média de 114 e a média de 145. Então agora, para eu manter esses gradientes químicos, o que eu tenho que fazer? Fechar as portinhas. Essa seria uma solução, mas eu não quero fechar as portinhas. Eu quero manter as portinhas, eu só queria alguma outra coisa para fazer isso. Ô, velho, você está vendo que eu vou ter que, na porrada, pegar a bolinha vermelha e jogar para cá? E eu vou ter que, na porrada, pegar a bolinha verde e jogar para cá contra o gradiente químico? Mas isso vai precisar de energia, então. Que você não Exatamente. Essa é uma bomba de sódio, potássio, ATP, que é a unidade de energia química da célula, né? ASE, que é uma enzima. É uma bomba de sódio, potássio, ATPase. Eu vou ter que gastar energia. Eu perco calor, inclusive, jogando esse negócio para fora. Agora vem a colocação que eu ia fazer. Eu vou exigir mais ou menos dessa bomba de sódio, potássio. Entendeu? O equilíbrio, se eu tiver 50 desses íons e 50 desses canais e 50 desses, o equilíbrio vai ser 20. Todo mundo comigo? Um número igual de cada lado. É a conta que o Luciano fez aqui. Todo mundo comigo? Mas e se eu tiver, Luciano, 100 e 100? Ou seja, a conta para ser 20 é se fosse 50 e 50. Mas se em números absolutos fosse maior, se fosse 100 e 100, quanto que seria o equilíbrio? Seria o mesmo, só que mais rápido? Seria o mesmo, só que mais rápido. Isso significa que eu teria maior fluxo de um lado e de outro. Qual das duas situações, a de 50 ou 50 e 100 e 100, qual delas exige mais gasto de energia? Mais rápido, né? Tem que ficar toda hora mandando potássio para fora. Logo, eu ganho em rapidez, mas eu perco em energia. É sempre um compromisso, turma. É sempre um compromisso. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Então.
Então, agora eu vou fazer o seguinte, cara. Eu realmente queria calcular todas as equações diferenciais hoje. Não vai dar tempo, porque eu só tenho 3 minutos. Mas agora vai ser aquele desfecho que é quase mágico, hein? Aqui agora é quase mágico. Se a situação é aqui estão as bolinhas vermelhas e aqui estão as bolinhas verdes, se eu só tiver, e vamos supor, o equilíbrio, a energia elétrica necessária para conter um gradiente de 140 para 14 de bolinhas verdes é mais, vamos botar mais 40, vou botar aqui agora, mais 40, porque tudo depende da temperatura, etc. Mas esse para a bolinha vermelha é menos 90. Como o Luciano falou, se eu tivesse uma quantidade igual de um para outro, ele estaria aqui no meio. Então, só para ver se a gente entendeu. Se eu tiver só canais de bolinha vermelha, quanto que fica o potencial transmembrana? Menos 90. Quanto que eu gasto de energia? Vai gastar muito pouco, quase nada. Ô, engenheiro, quebra meu galho aí. Essas respostas Nada. difíceis me matam. Nada, ótimo. E se eu tiver só bolinha verde? Só canal para bolinha verde. Quanto que fica o potencial? Fica 40, mais 40. Quanto que eu gasto de energia? É 0 também. 0. E se eu tiver igual um ao outro, vai dar a média de, sei lá, seria 130 dividido por 2, aí faria as contas aqui, daria menos 15. Ele estaria, vê se eu fiz as contas certas, mas eu acho que é isso. Mas olha só, se eu faço isso, olha para mim. Ah, não, seria menos 25 mesmo, né? Se eu faço isso, se eu faço essa jogada e dá menos 25, quanto que eu estou gastando de energia? Mas eu não entendi, não. Se eu tiver um número proporcionalmente igual de canais vermelhos e um número proporcionalmente igual de canais verdes, quanto que eu estou gastando de energia para manter o sistema em equilíbrio por longo prazo? Mas ele não seria menos 50, não? 40 menos 90? Não sei. 40 menos 90, a distância entre os dois daria 150. 150 dividido por 2, 75. 75 seria menos 35, é isso? É isso Não, que você está falando? daria menos 25 mesmo. Menos Menos 25. 90 mais 40 dividido por 2, né? Porque você tem que dividir por 2, né? Daquela última vez. Desculpa. Você está certo. Você tá certo. Eu fiz 150 aqui porque eu sou um retardado mental. Isso aqui daria 130. Daria 130. 130 dividido por 2, 65. Daria menos 25 milivolts o equilíbrio, se fosse igual. Tá tranquilo, Luciano? Tá, eu vou pensar aqui que eu fiz errado. Tá legal. Mas depois você dá uma olhada nisso. Mas daria menos 25 mesmo. Perfeito. Mas a ideia é, quanto que eu gasto de energia? Eu não gasto nada de energia ou eu gasto energia? Você gasta para devolver, né? O Isso. verde. E quanto que eu estou gastando? Depende de que o quanto que eu gasto. Vai depender da diferença. Do número absoluto de canais. Porque o número relativo me dá que vai parar em 25. O número absoluto de canais me fala quão rápido vai chegar o equilíbrio e não só isso, quanto que eu vou gastar de energia. Todo mundo comigo? Agora vem o pulo do gato. Vamos supor que eu estou numa situação onde é que eu tenho muito mais canais do vermelho, mas muito mais canais do vermelho do que eu tenho do verde. O potencial que essa célula vai ficar em equilíbrio vai estar mais próximo de 40 ou mais próximo de 90? Eu tenho muito mais canais desse em número, ou seja, vamos supor que esse aqui é o canal vermelho, esse aqui é o canal vermelho, red, canal verde, green. Eu tenho o número de canais red é muito maior do que o número de canais green. No momento inicial seria mais próximo do vermelho, então, do menos 90. Então ele estaria aqui assim, vamos botar aqui assim, pode ser? O que aconteceria com esse potencial se eu começasse a abrir canais verdes? Aí ia subindo até chegar no meio termo. Perfeito. E se eu disser que
quando uma onda eletromagnética bate, eu abro o canal verde? E se eu disser que quando eu aperto o meu dedo, eu abro o canal verde? E se eu disser que quando eu ouço um som, eu abro o canal verde? Está descrito o mecanismo de transdução? A única coisa é que esses canais verdes só podem abrir dependendo do estímulo físico. Perfeito? Mas se esses canais verdes abrirem dependendo do estímulo físico, eu acabei de construir um transdutor biológico. Todo mundo comigo? Sim. Lamento muito, Cris, mas você vai ter que esperar um tempo para a sua próxima aula, porque eu achei que eu ia conseguir terminar tudo hoje, mas a aula que vem agora, eu vou começar agora, moçada, a tentar descrever um modelo hidráulico, um modelo elétrico. E depois eu vou falar que as equações desse negócio, desse modelo elétrico, podem muito bem ser descritas por uma equação desse tipo, onde isso aqui é a energia química do potássio e o canal do potássio. Essa aqui é a energia química do sódio e o canal de sódio. E essa aqui é a capacitância de membrana. E aí, turma, eu vou começar a botar equações e vou escrever uma tonelada de equação diferencial até que eu caracterize 100% esse sistema. E aí você vai saber como é que esse sistema se comporta no tempo. E aí nós vamos poder estudar tudo. Todo mundo comigo? Mas esse aqui é um modelo elétrico que é em tudo um mimético do modelo do biológico, né? Todo mundo comigo? Sim. Uhum. Olha que legal isso aqui. Quer ver? Só vamos testar o que nós conversamos até agora. Desculpa eu passar um pouco o horário, mas só para a gente testar o que nós conversamos até agora. Se a resistência ao sódio aqui, ó, for infinita, isso significa que o circuito está aberto, né? Esse potencial aqui vai ser igual a quanto? Do potássio. Vai ser igual a EK. Todo mundo vendo? Vai demorar, né? Vai carregar o capacitor, mas vai chegar uma certa hora que isso aqui vai ser igual a EK. Positivo aqui, negativo aqui. Todo mundo vendo? Todo mundo comigo? Sim. Se a resistência ao... Opa, filha da puta, peraí. Se a resistência ao potássio for infinita, então não tem potássio, não tem canal de potássio, então você está vendo que a corrente vai começar a vir para cá, vai ficar positivo aqui, negativo aqui. Até que esse valor de potencial transmembrana seja igual a quanto? Igual do sódio. Igual do sódio. Então isso aqui vai até ele ser igual a ENA. Todo mundo comigo? E se a resistência não for, vai chegar uma certa hora que esse potencial aqui, ó, VM, vai estabilizar. Eu não sei qual que é o valor que ele vai estabilizar, porque ele vai depender dessa resistência. Então, nós vamos calcular esse valor. Mas o que eu sei é que se eu chamo isso aqui de corrente de potássio, e eu chamo isso aqui de corrente de sódio, e eu chamo isso aqui de corrente de membrana do capacitor, IM, na hora que ele entrar em equilíbrio, o que eu posso dizer sobre IM? Ou seja, se eu aplicar Kirchhoff aqui, né, eu vou aplicar Kirchhoff nesse nó aqui. Aplicando Kirchhoff nesse nó, eu tenho IK é igual a IM mais INA. Perfeito? Todo mundo comigo? Uhum. Tá legal. Mas se eu aplicar Kirchhoff nesse negócio e eu falar no equilíbrio, esse VM não está mexendo. Uai. VM não está mexendo significa que CM igual a Q... VM, CM é igual a Q, isso é a mesma coisa que dizer que VM ponto CM é igual a IM. Todo mundo comigo? Se eu estou dizendo que VM não está mexendo, quanto que vale VM ponto? VM não está variando. Quanto que é a derivada de um troço que é constante? Zero. Zero.
O foda, você está percebendo que vocês sabem dar a resposta se eu uso as palavras do português correto, mas se eu uso as palavras diferentes fica mais difícil a resposta? Para pensar o quanto dessas coisas vocês bitolaram. IM é igual a 0. Se IM é igual a 0, isso aqui é igual a 0. Isso significa que IK é igual a INA. Isso significa que eu estou trocando um sódio para cada potássio. Você está vendo que vai gerar uma corrente de fuga aqui? Esse I vai ser dado por essa corrente de fuga? Você está vendo que é exatamente esse I que a bomba de sódio, potássio, ATPase tem que compensar? Eu consigo, inclusive, calcular qual é a corrente que ela tem que ter para o troço não dar merda. Se eu souber esses valores. Né? Todo mundo comigo? Sim. Legal pra caramba, né, turma? Legal pra caramba. Só pra, nesse modelo nosso, se eu falar que esse negócio está em equilíbrio em VM, então assim, sei lá, se aqui fosse mais 40, aqui fosse menos 90, e ele está no equilíbrio aqui em algum lugar aqui no meio, que é VM, e tá do jeito que está, se eu falar que tem um canal que eu abri ele, e esse é um canal que é pressão dependente, então, é assim que eu sinto o tato. Eu apertei, e à medida que eu apertei, eu abri algum canal. Todo mundo vendo que eu poderia desenhar isso na minha figura como um potenciômetro aqui? Todo mundo vendo isso? Porque se eu botar um potenciômetro aqui, eu posso dizer que essa resistência ao sódio, sei lá, 2, né? Ou a resistência ao sódio linha, essa aqui é uma resistência que varia com o apertão. Todo mundo comigo? Uhum. Beleza. Esse é o primeiro passo nosso em como é que a gente transforma a biologia em um sistema que dá para descrever com um conjunto de equações diferenciais, que nós vamos resolver na próxima aula. Mas agora eu já tenho um sistema, eu já sei os elementos do sistema. Membrana é capacitor, canal iônico e proteína transmembrana é resistência, gradientes químicos são pilhas. Eu estou começando a criar elementos do meu sistema para eu entender como é que o processo biológico funciona. Márcio, muito legal mesmo. E assim, só para reforçar, gente, esse conceito veio antes da gente saber o que realmente eram os canais. Eu acho isso muito legal de pensar. A gente soube descrever como isso tudo funcionava para depois os biólogos, 30 anos depois, falar assim, então, sabe essa resistência que você estava descrevendo? É isso aqui, ó, essa proteína. Entendeu? Mas olha só, agora, mas a gente já sabia o que a gente estava procurando. Eu estou procurando algo que é transmembrana, que permite passagem de íons, pode ser de forma condicional ou não, de um lado para o outro, e tal. Então, como eu sabia todas as características do que eu estava procurando, ficou muito fácil de achar o que eu estava procurando. Entenda bem, e vocês vão ver que esse é o papel da conversa, do raciocínio indutivo com dedutivo. Se você fizer muito bem feito, você não descobre coisas por acidente, não. A mente que está descobrindo é uma mente preparada. Ela sabe exatamente o que ela está procurando. E é interessante notar que os papers de hoje chamam isso de canal iônico, né? Mas antigamente ninguém sabia o que era. Então eles chamavam isso de partícula chaveadora, gating particle. Não sei o que é, alguma coisa que aumenta e diminui a condutância ali, né? Legal. Mas é interessante que se você olhar desse jeito, você consegue quase que falar, não, peraí, o raciocínio dos caras faz total sentido, certo? O jeito que os caras pensaram faz sentido. Ô, gente, eu já estourei demais o tempo. Na aula que vem eu vou partir daqui. Mil perdões, Cris, mas nós vamos adiar a sua aula de equação de cabo para depois e nós vamos continuar nessa aula aqui. Eu vou atrasar. Tá tudo bem, todo mundo? Ficou claro aí? Danilo? Muito bom. Tá joia. Joia. Gabriel? A Jéssica, Luciano? Samile? Tudo tranquilo? Tranquilo. Ô, gente, podem dar feedback se vocês quiserem, tá? Depois, se você fala um pouco mais sobre isso, um pouco menos sobre isso. Mas agora, na próxima aula, nós vamos basicamente descrever todas as equações diferenciais que vão entrar aqui no meio, tá? Eu vou esmiuçar isso como eu esmiuçaria qualquer sistema de controle. Tá legal? Obviamente, esse aqui é um sistema de controle passivo, nós não estamos falando ainda sobre retroalimentações. Mas vai ficar muito claro para vocês que esse sistema de controle ele vai se tornar um sistema ativo e com sistemas de retroalimentação muito bem determinados. Mas
No início, por enquanto, como ele é só o transdutor é totalmente passivo e fica fácil de a gente entender. É um sistema de controle passivo, não retroalimentado, não ativo. Né? Um abraço, minha turma. Excelente. Beleza, professor. Obrigadão aí. Bom. Obrigado aí, professor. Até mais. Até mais, tudo bom. Vou parar Tchau. a gravação.